A questão é que, na verdade, a celeuma toda é porque, eventualmente, sobre o que se poderia entender como média e longa duração, né? Na questão de filhos espirituais, porque a questão é que eu entendia que se realmente houvesse 4 argumentos contra mim, eventualmente antecipados, já dito antes do que eventualmente eu possa responder, porque daí na minha próxima pregação eu vou falar sobre outro tema. Na pregação anterior de outra pessoa já foram falados 2 temas contra mim, eu só posso falar de um, só vou ter tempo de falar de um. Então isso seria um problema. E caracterizaria para mim longa duração a ponto de que não valeria a pena esperar pelos mandamentos, porque haveria 4 ataques. No entanto, em havendo menos pregações, né, isso poderia, vamos dizer, ser relativizado, a ponto de que não haveria tantos ataques contra mim. Eu poderia, aí sim, eventualmente esperar os mandamentos. Mas aí entram outros fatores, né? É possível que mesmo assim, dentro desse período, houvesse... havia possibilidade da questão do escândalo nas férias, havia possibilidade de argumentos serem levantados, mesmo que eu receba o argumento dos mandamentos, mas argumentos que eu recebesse, e as pessoas recebendo o argumento dos mandamentos não necessariamente iriam obedecer, mas, então poderia escandalizar, mas eu receberia mesmo assim uma quantidade grande, mesmo em havendo menos pregações, poderia receber uma quantidade grande de argumentos e não conseguir, vamos dizer, entre aspas, vencer o cronograma a ponto de não conseguir vencer o cronograma a ponto de vencer todos esses argumentos. Às vezes talvez não superar exatamente, mas trabalhar com todos esses temas. Talvez superando alguns outros ali, pelo menos gerando alguma dúvida onde eu entendo que estivesse errado, mas que de repente a pessoa não entenderia que eu respondi cabalmente. Então, essa antecipação argumentativa também poderia acontecer numa situação de uma menor quantidade de pregação. Né? E eu tendo, inclusive, menos oportunidades de resposta. E tem, justamente, em havendo mais argumentos, e eu tendo uma possibilidade de resposta, poxa, mas aí também é injusto. Também é algo injusto. Mas vai levar menos tempo para você receber o argumento dos mandamentos. Sim, mas aí que tá. Quantos escândalos vão acontecer? Só que daí eu estava pensando, poxa, mas mesmo assim seria pouco tempo daria para esperar. Teríamos que presumir a questão das férias ali, mas partindo da presunção de que não houvesse escândalo nas férias, né? Partindo dessa presunção, ainda não, porque depois em 2022, sim, só que no primeiro momento eu achei que eu estava errado, talvez até me levou à questão do arrependimento, apenas porque eu achei que se eu falasse o argumento dos mandamentos, no sentido que eu teria sim coragem para fazer, eu teria o dever, mas teria a coragem de fazer, já que não aumentaria tanto os escândalos assim, já trabalhados, né? Então, não haveria, vamos dizer, exatamente um grande, vamos dizer, um grande problema, eventualmente, em trabalhar essa questão. Eventualmente não haveria. No entanto, em 2022, esse tema acaba sendo reaberto forçadamente porque eu tento fazer a pregação. A partir do momento que eu sinto medo de fazer a pregação, eu falo, não, mas espera aí, eu teria medo de fazer lá se eu não obedecer os mandamentos. E se eu tenho medo aqui, em 2022, de fazer a pregação sobre os mandamentos, mesmo que eu obedecesse os mandamentos em 2019, 2020, eu mesmo não tendo medo disso, eu ainda, por conta do sentimento dos outros, não o faria. E até porque eu não teria recebido todas as informações ainda para poder falar. Então, e também por isso, na verdade. Né? Seja por informação, seja por ser um tempo exíguo e porque vai gerar um efeito ruim nos outros ali, né? Sobre a possibilidade de escândalo, seja para as pessoas que acreditarem ou não no argumento, as duas facções, entre aspas, iriam se sentir meio mal, então eu tentei não. Eu acharia melhor não fazer. Nesse sentido. E eventualmente deixar para depois. Porque eventualmente seria um tema que justamente que aumentaria o escândalo, porque daí teria essa possibilidade de aumentar o escândalo. E não importa que isso eventualmente fosse um dever, mas aí eu não faria por achar, sendo dever ou não, eu não faria por achar ruim. Então essa é a questão e para mim isso é o que na verdade me justifica sair dessa tentativa em 2022, na verdade é o que resolveria a situação. Então só para deixar esse complemento do canal, de explicar qual foi exatamente a celeuma, qual seria a celeuma e a explicação do porquê que eventualmente depois, mesmo com uma quantidade reduzida de pregações, houve a relativização porque houve uma reabertura. Mas você vai ter tempo vai ser pouco tempo para você aguardar o argumento dos mandamentos. Não quer dizer que eu vou falar a respeito dele.
Porque justamente eu achei que eventualmente eu teria coragem porque eu achei que ele não aumentaria escândalo. Na hipótese de aumentar escândalo, eu entendo que não foi justamente o que eu considerei em 2022. Então esse não seria o meu sentimento em 2019. 2020 então apenas para sintetizar mais essa questão. E vai.